Bom dia, Daniel. Bom dia, Eugênia. Como é que está? Eu estou bem, Eugênia. Também. Como eu sempre gosto dessa expressão e dessa palavra, estou na caminhada. Ok. Ai, ai. Eu pensei em um tema para hoje, não sei o que você acha. Pensei da gente conversar sobre aprendizados. Ok. Uhum, Boa ideia. sim. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer na vida é aprender, né? Tudo se torna interessante quando eu tenho a oportunidade de aprender algo novo. Ok. E gosto muito de observar como as pessoas aprendem. Ok. E eu penso que tudo se trata da gente descobrir como é que cada um aprende sobre determinado assunto, porque é diferente para cada um. E- Exato. Uhum. Como é que é esse tema para ti? Para mim, a aprendizagem é, é a gente ver os factos e tentar lidar com eles o melhor. Sim, E é isso que eu acho que há dois tipos de aprendizagem. Há o aprendizagem da informação. Eu aprendo com a informação, mas eu acho que o verdadeiro aprendizagem não é com a informação, mas é com a formação. sim, E é por isso que eu gosto muito do autoconhecimento. sim, Eu aprendo comigo próprio a partir do outro. sim, sim. Isso é muito interessante. Eu aprendo também muito pela observação, né? E pegando o que você trouxe, eu me observo muito, os meus padrões de comportamento, assim como eu observo muito os padrões de comportamento de outras pessoas. E também de como as coisas funcionam, né? Como os sistemas funcionam, né? Então, pela observação, eu chego a muitas descobertas. É uma das formas que eu aprendo, observando. Eu acho que tu continuas a falar naquilo que eu estava a falar. E quando falas da observação, já tomou uma coisa à mente que eu nunca tinha pensado. Sim, Que se calhar é uma coisa que só pensei agora. Se calhar a observação é agarrar na informação e discutir ela para formação. sim, sim. Faz-me entender. Sim,
a forma como eu entendo é que, através da informação, você garimpa algumas coisas, traz algumas coisas para uma formação, a partir de um processo. E esse processo é a observação que tu falas. Sim, sim. E é muito interessante isso. Esses dias eu estava observando uma coisa no sentido de regras, né? E observando pessoas que colocam regras, que fazem regras, né? E aí eu tive um insight, uma intuição a respeito dessa observação. Aí eu pensei assim, nossa, que coisa interessante. Quem faz regras, muitas regras, excesso de regras, provavelmente tem dificuldade de seguir regras. E aí eu fui refletir sobre isso. E me dei conta que eu estava chegando num ponto da observação, que isso estava fazendo sentido, porque eu venho acompanhando, e aí tive interessante isso, porque primeiro, o que eu observei nessa situação específica? A pessoa constrói muitas regras para os outros. E outro ponto que me chamou a atenção, como é uma pessoa dentro de um grupo, ela não constrói as regras junto com o grupo. E isso foi como se fosse um sinal amarelo que ficou na minha cabeça, tum, 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 e eu fiquei prestando atenção. E fiquei com isso e fui meditando, e aí eu me dei conta dessa conclusão que eu tirei a princípio, né, que não é uma conclusão fechada, porque um processo de observação ele é contínuo. Eu falei assim, que coisa interessante, porque colocar muitas regras, regras demais, fica uma coisa muito engessada, né? É quase uma camisa de força. E aí, como é que eu construo regras para os outros, sendo que eu não conversei com os outros? Como é que eles queriam essas regras para esse grupo específico, né? E isso veio de onde? Da observação e da minha capacidade de observar e aprender com isso. Claro que eu não tenho nenhuma conclusão fechada, mas eu tenho um processo de aprendizado aberto sobre a questão de como as regras são colocadas. Eu estudo as regras tendo uma ideia que é indiscutivelmente que a gente precisa de regras, Sim, mas para mim as regras é a ausência de amor. Quando acabou o amor, começam as regras. Então, é possível viver sem regras. Depende da qualidade da maneira como a gente ama. Porque quando não amamos, temos de pôr regras para nos suportarmos. exatamente isso. Por que que as regras são colocadas? Para que a gente possa viver em sociedade, Exato. né? E isso me lembra muito quando você traz a questão do amor, que é a questão da ética, né? A ética ela passa pelo amor.
Eu gosto muito de um professor de ética de São Paulo, que é o Clóvis, e ele disse uma coisa que eu concordo plenamente. Quando tu dizes que a ética passa por amor, a verdadeira ética é aquela que deixa de ser ética. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Sim, A gente já vai no há dois, já há uns meses. Não já? sim, E tem corrido bem. sim, sim. Tem? Nós somos bons caminhantes para dar voltas em conversas. Eu tenho pensado sobre isso e observado isso. E por que eu te faço a pergunta agora? A gente nunca falou em guerra, em guerras. Foi Sim, acontecendo. Por quê? sim, Porque não é preciso guerras, porque a gente está unificado. sim, sim, sim. Eu observo que as nossas conversas vão se enganchando. Você traz algo, eu pego, sigo, você pega, a gente segue e vai conversando, né? Exato. E você trouxe algo do Clóvis, né? Do filósofo que mora em São Paulo, que você vê, é que eu não entendi bem. Eu queria entender bem o que é que ele disse em relação a Eu essa disse, história. tu falaste de ética e de amor. Sim. E a gente estava a dizer que a ética é como nos se ama. Ah, Ok? entendi, entendi. Então quer dizer que a ética é, é uma visão redutora do que o amor. Sim, Então, sim, se a ética é uma visão redutora do que o amor, e o amor não é com guerras, a ética mais profunda é quando não há ética. entendi, entendi. Porque aí o amor se dá conta disso tudo, Exato. né? E é interessante porque a ética fala muito forte para mim da questão de tratar o outro como eu gosto de ser tratada, né? É Exato. bem claro isso para mim, como é que funciona isso, né? Mas isso que tu falas é ética, também podemos falar do amor, que é Sim, agora falando no Cristo histórico, não estou a falar no Cristo divino, estou a falar do Cristo histórico, que também diz que ama o outro como a ti mesmo. sim, sim. Eu me lembrei exatamente disso. É bem isso. É uma coisa bem simples, né? Não é uma coisa complicada compreender isso, né? E o que é bom em tudo isso é termos a capacidade de aprender sobre essas coisas, né? E
Agora, queria te dizer uma coisa que se calhar vou desviar do tema, mas é algo que me toca desde pequenino. Sim, Acho que, para mim, o grande problema das religiões é que inconscientemente ficam apenas no patamar do ético. entendo. Nas regras, nas normas, na questão da moralidade. E quando tu falas nas regras, nas normas da ética, veio-me uma história à cabeça. Sim, Posso conta, contar? conta. Havia uma família que tinha uma receita fantástica. Eu acho que já te contei esta história, não sei se foi aqui ou se foi no outro trabalho que fazemos, mas eu vou te Sim, contar, tá? sim, tá. E então aquela família tinha uma receita fantástica de um cabrito. E o Sim, segredo daquela receita é o cabrito cortado ao meio. E a família acreditava tanto naquilo que até cortava ao meio, mas não havia explicação para este sabor tão bom, percebes? Até que havia lá um membro da família que era engenheiro químico e viu que aquilo não fazia sentido. E sim, então foi à procura da origem do que o cabrito, para ficar bom, tinha de ser cortado ao meio. E então foi a ave genealógica e quando chegou à teta-avó, descobriu o porquê que o cabrito cortado ao meio ficava mais saboroso. sim. E descobriu que a avó tinha um forno mais pequeno. O cabrito tinha que caber no forno, por isso que era metade. Exatamente. Então, na verdade, as pessoas faziam a receita, mas não contavam a verdade sobre a história da receita, né? Ninguém nem se lembrava, provavelmente, de que as coisas eram assim por conta de uma limitação, né? E então, no meu entender, fazia uma receita ética, Sim, sim, até que alguém foi mais fundo que a ética. entendi, entendi. Foi além, foi além. Excelente, gostei. Muito bom, Daniel. E viva essa oportunidade de aprender, inclusive pelas histórias contadas, né? Pelas metáforas, né? Que é uma forma, ao ouvir uma história assim, o entendimento se aprofunda, né? Os conceitos vêm naturalmente, né? Como um presente
toca a mente, não só a mente, mas toca o coração, né? É uma das grandes maravilhas que a gente tem na vida. A capacidade de aprender com as coisas e as histórias e com as pessoas. Acho que eu aprendi tem a ver com me identificar com. Na medida que eu me identifico com a aprendizagem, é muito mais fácil. Sim, com certeza você faz um vínculo, né? E aí você se apropria disso. E você se torna autodidata, né? E isso faz parte do que você trouxe bem no início da nossa conversa, que é o autoconhecimento, né? Que todo o processo de aprender de cada pessoa passa por esse lugar, né? Alguém dizia, eu já não vivo para a sabedoria, mas é a sabedoria que vive em mim. Bacana, bacana. E a sabedoria vem de saber e sabor, né? Sabor, Que é um deleite. que é um deleite. Ai, ai. Depois desse sorriso, há mais alguma coisa a dizer? Não, principalmente depois do teu silêncio. Eu acho que a gente se encontra em outra volta. Ok. Então te espero. Tá certo. Um bom final de semana para ti e para todos. Para ti também. Uma boa semana.